Crianças, vocês estão vendo em todo lugar ovos de chocolate, coelhinhos da Páscoa. Mas vocês sabiam que atrás desses ovinhos escondem, na verdade, a história verdadeira da Páscoa? É isso mesmo. E eu quero contar a vocês. Vocês querem saber? Fiquem ligados, chama a mamãe e o papai, que hoje tem história da Bíblia. Crianças, isso me faz lembrar sobre estar escondido um versículo que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que está escrito. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Esse texto está também aqui. Vamos ler uma dia? Olha aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Vamos repetir assim comigo? Olha o que está dizendo. Jesus, o Filho de Deus, ele morreu e veio com a missão de morrer em nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados. E a Bíblia afirma que ele foi sepultado, ele foi enterrado, mas ele ressuscitou para que o meu e o seu pecado fossem perdoados. Jesus está vivo. E eu vou ensinar, então, vamos repetir esse versículo assim comigo? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos fazer assim? Agora já está aqui, ó, sentadinha. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. E a história que esse ovo de chocolate, que eu acho que tem muita coisa aqui. Vocês querem saber? Chama agora a mamãe e o papai. A história vai começar. Olha que legal. Crianças, os 12 discípulos, Jesus andou com 12 amigos, 12 discípulos que ele ensinou sobre todas as coisas da Bíblia por 3 anos. Esteve então com eles caminhando. Alguns deles então, naquela última semana, eles viram durante esses 3 anos muitos milagres que Jesus fez. Muitas pessoas foram curadas, pessoas viram e falou-se então do reino de Deus. Mas Jesus sempre avisava a eles que o Filho do Homem seria morto, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele então, os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando, mas eles caminharam. E a história da Páscoa se concentra na última semana da vida de Jesus na terra. A Bíblia diz que Jesus com seus discípulos, eles foram para a cidade de Betânia, na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro. E lá, foi lá que Maria derramou aquele unguento, perfume bem cheiroso, e derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos para mostrar que ele estava preparando o corpo de Jesus para a sua morte. Os discípulos não entenderam, mas Jesus disse que ali, aquele testemunho ia ser espalhado por toda a terra. Naquela semana, crianças, Jesus então caminhou-se dali para uma cidade de Jerusalém. E perto dali, numa cidade chamada Betsagé, Jesus disse então aos seus discípulos: Vão até a cidade, lá encontrarão um burrinho amarrado. Traga-o, eu precisarei dele. E assim que eles chegaram lá, encontraram como Jesus disse. O burrinho estava amarrado e o dono perguntou: mas por que vocês precisam dele, de um burrinho? Não se preocupe, Jesus irá devolvê-lo. Foi muito emocionante, crianças. Os discípulos então colocaram os seus mantos sobre o burrinho e Jesus sentou nele e entrou na cidade de Jerusalém.
as pessoas, eles tiravam suas capas e jogavam no caminho. E Jesus, ele foi atravessando e eles pegavam ramos de árvores e jogavam no caminho junto com as suas capas e cantavam com alegria: Hosana, Hosana, a Deus nas alturas, Jesus, o Filho de Deus. E assim foi muito bonito, crianças. E Jesus entrou na cidade e mais naquela semana, naquele mesma quinta, Jesus então falou um sermão sobre os últimos acontecimentos na terra. Era então a quinta-feira que antecede a Páscoa. A Páscoa, exatamente, era o dia que todas as famílias lembram-se da história lá do Egito. O povo era escravo e naquela última noite um cordeirinho precisava ser morto e o sangue era a marca, lembrando que o anjo iria passar da morte. E o primogênito foi salvo por causa da marca do sangue nas portas. Lembra dessa história? Pois todos os anos os judeus lembravam a morte do cordeiro na sexta-feira de Páscoa, para lembrar exatamente dessa passagem, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus. E eles não sabiam aonde iriam preparar aquela Páscoa. A Bíblia diz que eles perguntaram então a Jesus: onde nós deveremos preparar a Páscoa? E Jesus disse: siga um homem que tem um pote, levando um pote de água. Ele irá mostrar uma sala pronta para a Páscoa. Lá preparem a ceia. Assim aconteceu. Eles chegaram e viram esse homem e seguiram até aonde Jesus tinha indicado. Na hora então daquela ceia, daquele jantar especial, todos os discípulos reunidos, e foi ali que Jesus lavou os pés dos seus discípulos e também fez a última ceia. Ele então apresentou o pão e falou: este é o meu corpo, comam em memória de mim. E ele também falou: este representa o meu sangue. E assim a Bíblia diz que o pão representaria o corpo de Jesus, que foi moído e crucificado pelo meu e seu pecado. E o sangue, o vinho, o suco de uva representava então o sangue de Jesus, que ele seria derramado para perdoar o meu e o seu pecado. Eu e você não precisamos mais pagar o castigo do pecado, porque Jesus fez isso na cruz. Os discípulos aprenderam ali mais uma lição e foi identificado também o traidor Judas. Naquela hora, Judas saiu ali da ceia e ele foi e vendeu Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que era então a sexta-feira. Eles estavam num misto de tristeza e de alegria, mas de saudade também. E eles então começaram, cantaram um hino, e a Bíblia diz que eles foram junto com Jesus para um lugar que eles sempre iam para orar, o Monte das Oliveiras. Lá então Jesus orava e pediu para que, por favor, orem comigo, porque a minha alma dói de tanta aflição e agonia. Mas a Bíblia diz que os discípulos, eles não suportaram de tristeza e dormiram. Jesus orava ali no Monte das Oliveiras, Getsemane, e ele orou tanto, com tanto fervor: Pai, tudo tu podes fazer, se é da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que seja feito o que tu queres. Ele orava com tanto fervor que seu suor ele derramava como sangue. Mas os discípulos não conseguiram orar. Jesus o chamou 3 vezes, até que Jesus disse:
apareceu ali no jardim? Ele, Judas. Judas beijou Jesus no rosto, sinalizando com um beijo o traiu. E em Jesus, ele foi então amarrado, crianças. Foi muito triste essa hora. Jesus, ele então foi amarrado suas mãos e levado pelos soldados para ser julgado. E ele então, por Caifás, o maioral dos judeus. A Bíblia diz, crianças, que ali pessoas falsas falaram de Jesus coisas erradas. E os discípulos nessa hora, eles estavam com tanto medo, que fugiram, porque eles ficaram amedrontados. Pedro também fugiu, só João ficou ali perto. É nessa cena que Pedro nega Jesus. E ele diz que não conhece, até que o galo canta 3 vezes. E ele, nesse momento, olha para Jesus, e Jesus olha para ele, e ele se arrepende e lembra do que Jesus tinha dito, e ele sai dali. Mas é nesse momento também, crianças, que naquela sexta-feira, ainda de madrugada, interrogaram Jesus, e ele foi levado também para a outra lugar dos romanos ali, e ele foi interrogado. E Herodes então perguntou ao povo: o que devemos fazer ao Cristo Jesus, o chamado Cristo? E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Crianças, essa hora foi muito triste. Jesus, soldados, eles bateram em Jesus e, para zombar dele, colocaram uma coroa assim de espinhos em sua cabeça. E também, crianças, eles também fizeram algo muito para envergonhá-lo. Colocaram então uma capa vermelha ao seu redor, e a Bíblia diz que ele então carregou uma cruz muito pesada para fora de Jerusalém, porque era lá que os criminosos eram então crucificados. A Bíblia diz que ele carregou aquela cruz pesada, e nos seus pés e nas suas mãos foram colocados pregos. Assim, crianças, os pregos foram colocados em suas mãos e seus pés. E a Bíblia diz, era ainda sexta-feira. Jesus então derramou o seu sangue, e o seu sangue, a Bíblia diz, que perdoou os seus nossos pecados. A sua missão foi cumprida ali na cruz. Sobre Jesus foi colocado todos os nossos pecados, o meu e o seu. A Bíblia diz que Deus, ele perdoou os nossos pecados através do sacrifício justo de seu Filho Jesus. E assim, a culpa do nosso pecado foi perdoada. A Bíblia fala que chegou a hora, a missão de Jesus foi cumprida, e ele falou em voz alta: está consumado. E ele então morreu. Era sexta-feira, e para os judeus, às 6 horas, começava um novo dia, e precisava ser tirado todos os que estavam na cruz, porque eles eram considerados malditos. E a Bíblia diz então que os soldados, para provar se Jesus estava realmente morto, eles então furaram Jesus com uma lança de lado, e saiu água e sangue, simbolizando que ele estava morto. E os discípulos, os homens que estavam ali, soldados, jogaram como que um jogo com dados para dividir as roupas de Jesus. E ao tirarem o corpo de Jesus, as mulheres, elas choraram muito, e elas estavam acompanhando Jesus todo o tempo. Elas estavam de longe observando tudo, aonde é que eles iriam colocar o corpo de Jesus. E um daqueles homens muito importantes, chamados José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus, era um dos seguidores de Jesus, e colocou no túmulo novo, num lugar, no jardim, perto do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E ali, aquela pedra foi movida
removida e selada e fechada. Colocaram em Jesus um manto, crianças, antes da pedra ser rolada. Colocaram então um pano de linho com perfumes envolvendo Jesus. E como eu disse, ali foi então, aconteceu que a pedra muito pesada fechou aquele túmulo. A sexta-feira acabou, era sábado. Todos os discípulos, eles estavam tristes. A Bíblia diz que houve silêncio. E crianças, sabe, eles pensaram que a sua esperança tinha acabado. Tudo tinha acabado. Não entendiam como é que Jesus, o plano maravilhoso de Deus era matar Jesus. Será que era isso? E aquela noite passou, o sábado passou, e aquele silêncio de tristeza. Todos se reuniram na casa de Maria, e no domingo de manhã, bem de madrugada, bem cedinho, as mulheres foram conversando no caminho. Como nós iremos fazer? Como iremos fazer, Maria, para poder empurrar aquela pedra tão pesada? Jesus. E elas estavam levando perfumes para envolver o corpo de Jesus. Esse era o hábito da época. Mas qual foi a surpresa, crianças? Quando elas chegaram lá, aquela pedra, a pedra da porta, estava aberto. E elas, uau! Elas viram anjos, crianças. Anjos estavam ali, perto do túmulo. E elas viram, e então o anjo falou: vocês estão procurando Jesus? Ele não está mais aqui. Ele está vivo. Falem para todos os seus discípulos. E elas olharam o túmulo e viram apenas os lenços de linho. Jesus está vivo! Elas correram até os discípulos e contaram: Jesus está vivo! Jesus está vivo! Eu vi com os meus olhos! Os discípulos, Pedro e João, não acreditaram muito. Foram correndo até o túmulo. E quando eles chegaram lá, olharam e eles viram, o túmulo estava vazio. E só tinha os panos, sem nada. E eles ficaram pensando o que tinham feito com o corpo de Jesus. Mas naquele mesmo domingo, naquela tarde, sabe o que aconteceu, crianças? Eles estavam na casa de Maria, todos os discípulos reunidos. E aí, Jesus, ele apareceu vivo, crianças. Ele disse: paz seja com todos. Os discípulos ficaram espantados, pensaram que era um fantasma. Tomé, um deles, falou: ele não estava junto, não acreditou. E aí, foi nessa hora que ele disse: só se eu tocar em seus pés e suas mãos. Jesus mais uma vez apareceu para eles, e Tomé estava ali. E ele então tocou nos pés, nas mãos de Jesus. Jesus ainda apareceu para mais outros discípulos no caminho de Emaús. E ele ainda ensinou ao povo 40 dias. E aí, Jesus, ele foi. Assim os discípulos foram para o monte e olhando para Jesus. E Jesus, ele foi subindo aos céus, subindo aos céus. E os anjos ali falaram para os seus discípulos: vocês, galileus, estão olhando para o alto. Jesus, assim como ele foi, ele voltará. Crianças, essa é a verdadeira história da Páscoa. Não são ovinhos de chocolate. Fala do amor de Deus por nós, para que o meu pecado e o seu fosse perdoado. Essa é a maior história de amor. E se você acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados, você pode se tornar filho de Deus. Você crê nisso? Crê que Jesus ama você e perdoa
perdoa os seus pecados? Convide-o através de uma oração agora. Pai, nós te agradecemos porque Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, o nosso Cordeiro que perdoa os nossos pecados. Ó Deus, essas crianças que estão recebendo a Jesus, limpa os seus pecados e obrigado porque elas estão aceitando o Senhor para se tornar filhas de Deus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, essa é a maior história de amor. E eu espero que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Lembre que o amor de Jesus, ela lembra a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados. Feliz Páscoa! Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo de história.